E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar esse nosso conteúdo para outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre a Fidelity, que confirmou o vazamento de quase 77 mil clientes. Sim, os dados foram vazados. A Uniswap anunciou nessa semana a sua própria blockchain, uma rede de segunda camada do Ethereum. O presidente da SEC, Gary Gensler, foi novamente contra as criptomoedas e apelou, falando que as criptomoedas nunca serão moedas de verdade. E o caso da MTGOX segue assombrando o mercado cripto, mas dessa vez foi adiado para 2025. Para tudo isso e muito mais, não esquece do like, verifica a sua inscrição aqui no canal. Bitcoin nesse exato momento cotado nos 62.700 dólares, puxando a maior parte das criptomoedas para cima. Depois do maior criptoativo do mercado ter chegado a níveis abaixo dos 60 mil dólares, a gente viu uma retomada muito forte das criptomoedas e agora o Bitcoin nos 63k quase, puxando as demais criptos. Sui com desempenho acima da média depois da Grayscale ter anunciado aí um fundo de investimentos na criptomoeda e a Circle também ter anunciado que vai ter o SDC na forma nativa na blockchain. WIF, Doge, Popcat, Shiba e Pepe são as meme coins que estão se valorizando mais e o Ethereum nos 2.400 dólares com uma alta de 2%. Pessoal, a Fidelity, emissora de ETFs, deixa a notícia carregar aqui que ela deu uma bugada, emissora de ETFs Fidelity confirmou aí o vazamento de dados de quase 77 mil clientes. Isso aconteceu agora nessa sexta-feira, certo? Depois aí que a gente teve aí um possível acesso não autorizado. A Fidelity é uma empresa que já conta com mais de 51 milhões de usuários e parte desses usuários tiveram seus dados comprometidos. A Fidelity Investimentos, ela é uma das maiores gestoras de ETF do mundo, tem ETF de Bitcoin e ela permite investimentos de forma privada também. Então ela possui uma plataforma que você entra e nessa plataforma, criando sua conta, você consegue estar investindo e gerenciando, né, os seus investimentos nos fundos de investimento da própria gestora. E esse invasor, ele acessou o nome dos clientes e também outros dados pessoais entre os dias 17 e 19 de agosto. Ou seja, isso já tem aí praticamente 2 meses, mas isso só veio à tona agora. O acesso não autorizado foi interrompido no dia 19 de agosto e desde então a Fidelity ela está aí analisando o problema como um todo para depois divulgar. A empresa enfatizou que nenhuma conta de nenhum cliente foi acessada, consequentemente nenhum dos fundos eles estavam aí expostos, né? A empresa gerencia cerca de 5 trilhões de dólares, então é uma empresa muito grande. E o que vazou aí, na verdade, foi os dados dos investidores, né? Talvez algumas informações sigilosas, como e-mail, telefone ou CPF, né? No caso lá do CPF dos Estados Unidos. Mas essa é a quarta violação aí que a Fidelity sofre em 6 meses. Além do mais, a Uniswap, que é a maior DEX, a maior corretora descentralizada do mundo, lançou a sua própria camada 2, que é a Unichain, e eu vou falar mais sobre essa Unichain agora, certo? Ela vai rodar em cima da rede da Ethereum e ela vem prometendo aí taxas mais baratas. Basicamente, ela ainda está em fase de teste, tá? Mas ela promete oferecer transações mais rápidas, taxas mais baratas e uma interoperabilidade entre as redes blockchain de segunda camada, o que expandiria, né, o token Uni da Uniswap agora para outro patamar. Tanto que a gente viu o token Uni se valorizar aí mais de 12% em um único dia depois do anúncio da Uniswap Labs. Atualmente a Unichain ela faz parte aí da superchain da Optimism, certo? E o que vai acontecer é que ela vai começar a operar de forma independente, fora da Optimism, e vai ter ali o grande diferencial da criação de blocos de forma extremamente rápida. Atualmente, ela cria blocos aí a cada 1 segundo e eventualmente ela planeja reduzir esse tempo para 250 milissegundos, ou seja, 1/4 de segundo. E ela vai permitir com que os traders acessem a liquidez de outras redes de segunda camada através aí da ligação com a Optimism, que é onde ela está rodando atualmente.
Basicamente, a gente tem as redes de primeira camada, que são as blockchains maiores, Ethereum, Bitcoin, por exemplo, Solana. E existem soluções de segunda camada que funcionam dentro dessas blockchains para permitir com que os usuários consigam transacionar dados, informações, criptomoedas muito mais barato, de uma forma muito mais rápida. Então pensa, se cada uma das transações que são feitas na rede forem registradas na blockchain, vai ter muita transação, né? Se eu mandar uma criptomoeda para você, você mandar para um amigo, esse amigo mandar para outro amigo, e a gente fizer 4 transações, essas 4 transações serão registradas em 4 linhas diferentes ali dentro do bloco. É assim que funciona a transação na primeira camada. Como as layers, né, as blockchains de primeira camada possuem mais usuários, são as maiores, existem centenas de milhares de transações acontecendo aí diariamente e, consequentemente, essas transações todas não conseguem caber dentro de um bloco. Todo bloco ele tem um tamanho de informações limitadas que ele precisa ter lá dentro. Então, as transações que pagarem maior taxa, elas vão ter prioridade de entrar nesse bloco. É por isso que as taxas sobem quando a gente tem muita atividade no blockchain. A partir daí, foi criado o conceito chamado segunda camada, que aí, em vez de nós fazemos aqui, simulando, né, 4 transações, em vez de ter 4 linhas lá dentro daquele bloco, a segunda camada, a gente vai fazer ali essas 4 transações na segunda camada, pagar uma taxa bem pequenininha para elas acontecerem. Junto com essas 4 transações vão existir outras centenas de transações também naquele bloco da rede de segunda camada, que no final vai converter todas essas transações em uma única informação, e essa informação que vai ser adicionada na rede de primeira camada. Então, o que era para acontecer centenas de transações direto na primeira camada, ocupando bastante espaço e aumentando muito as taxas, isso vai mudar para as pessoas em si. Isso muda, no caso, né? Já acontece há bastante tempo com redes como a Arbitrum, como a Optimist, como a Polygon. Elas fazem esse tanto de transação acontecer de uma forma mais rápida numa blockchain, acontecendo em paralelo com a outra. E quando a gente tem aquele bloco sendo fechado, na segunda camada, todas aquelas informações de transação são reduzidas, e essa redução que vai de fato ali para a camada principal, para a transação geral acontecer. Então, isso permite com que a gente tenha transações mais rápidas, um custo muito mais barato, e acaba que um incentivo, né, para as empresas criarem sua própria segunda camada. A gente está falando da Uniswap, a maior corretora descentralizada do mundo. Certamente isso aqui vai ser muito, muito promissor aí para a rede. Gary Gensler ataca novamente o Bitcoin, afirmando que o Bitcoin nunca vai ser criptomoeda. Ele falou isso em um evento na Faculdade de Direito de Nova York, quando, durante esse evento, ele citou aí que o mercado de criptomoedas está cheio de golpistas e vigaristas. Vale falar que o Gary Gensler, ele é um crítico aberto às criptomoedas, né? O presidente da Comissão de Valores Mobiliários aí dos Estados Unidos, da SEC, e ele que é responsável por ter vários processos contra várias criptomoedas, várias empresas, várias corretoras. E, inclusive, é o motivo pelo qual a gente demorou tanto tempo para ver os ETFs de cripto irem para a Bolsa de Valores. Ele é conhecido como um carrasco no mercado cripto. E além, né, de criticar abertamente as criptomoedas, falar que é um mercado de golpista, vigarista, ele ainda falou que o Bitcoin não é uma criptomoeda e que criptomoedas não são moedas de verdade porque elas não cumprem 3 requisitos. Ele disse que para você ter uma unidade monetária, ela precisa ser uma reserva de valor, um meio de troca e uma unidade de conta. Só que, na verdade, ao falar isso, ele literalmente descreveu o que o Bitcoin e as criptomoedas são. Elas são uma reserva de valor, inclusive indo em contradição com o dólar, que é a moeda que ele defende, né? Porque por conta da inflação, o dólar está perdendo cada vez mais o seu valor. Um dólar vale menos, você consegue comprar menos coisas com dólar do que você conseguia há 10, 15 anos atrás. O Bitcoin não, o Bitcoin vem subindo com o passar dos anos. Além do mais, meio de troca, o Bitcoin já é amplamente utilizado em vários locais do mundo, vários países, inclusive aqui no Brasil. Eu já consegui ir em cafeteria e pagar a conta em Bitcoin aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, e uma unidade de conta. Galera, um dólar é um dólar, um Bitcoin é um Bitcoin. Se você juntar 2 Bitcoins ali, você vai ter 4 Bitcoins, então 2 mais 2 igual a 4, 1 mais 1 igual a 2. Isso é uma unidade de conta, ele é um ativo fungível que pode ser trocado, pode ser dividido, certo? Um Bitcoin pode ser dividido em várias casas decimais, além de se valorizar com o passar do tempo. Então,
os requisitos que ele falou que uma moeda tem que ter são literalmente requisitos que o Bitcoin tem, e devido a ser uma reserva de valor, o dólar acaba que não tem. Ele aprovou os ETFs de Bitcoin e Ethereum, mas ele é muito cético em relação ao futuro das criptomoedas. E essa aprovação, igual a gente já falou várias vezes aqui no canal, foi uma aprovação política. Em ano de eleição lá nos Estados Unidos, onde na época o Joe Biden estava concorrendo e ele poderia, né, ter o título aí de ser o presidente que aprovou, o governo, né, que aprovou os ETFs de criptomoedas, mas acabou que isso não foi mais para frente. E para fechar, vamos falar sobre o medo das vendas de Bitcoin da Mt. Gox, porque os Bitcoins da Mt. Gox que assombraram o mercado no começo de julho, eles não foram totalmente vendidos, certo? A gente ainda tem uma parcela muito expressiva, no caso os 44.900 Bitcoins, que equivalem a 2,8 bilhões de dólares, que ainda estão pendentes ali algumas verificações para os clientes receberem esse valor. E esse medo assombra o mercado aí desde 2014. A gente viu como que isso impactou o preço, né, do Bitcoin em julho desse ano, e agora esses 44 mil Bitcoins serão liberados para pagamento apenas em outubro do ano que vem, daqui a mais ou menos um ano. Vale falar que a Mt. Gox ela tinha quase 200 mil Bitcoins para reembolsar para os clientes. Boa parte desse dinheiro já foi reembolsado. 150 mil Bitcoins já foram reembolsados. 9 bilhões de dólares em ativos foram recuperados aos credores em julho desse ano. Portanto, além desse medo do mercado de despesa de Bitcoin não ter se concretizado, o mercado ele caiu por medo, mas na hora que os reembolsos começaram a acontecer, na verdade ele subiu porque as pessoas não estavam vendendo. A gente tem uma parcela que pode causar medo no mercado e que é bem menor do que os 9 bilhões reembolsados, né? Cerca aí de 3 a 4 vezes menor do que esse valor. Então eu não acho que esse fato, se acontecendo que vem, vai impactar muito o mercado. Vai ser algo talvez até menor do que aconteceu em julho desse ano, sem falar que a gente já viu que a maior parte das pessoas que receberam seus bitcoins optaram, né, por segurar esses bitcoins e não vender. Desde o início do ano, o mercado ele vem reagindo negativamente com essas notícias do pagamento da Mt. Gox, e os investidores ficam aí preocupados se esses ativos serão vendidos no mercado, fazendo o Bitcoin aí despencar. Mas, igual a gente já falou várias vezes, isso não é uma preocupação. Isso já vem aí sendo comentado no mercado há mais de 10 anos praticamente, que foi quando a gente teve aí a violação lá na Mt. Gox, e nunca causou aquela queda que as pessoas esperam. Pessoal, vamos falar aqui sobre o Bitcoin. A gente segue dentro daquele padrão de consolidação. Nas últimas 24 horas a gente chegou ali próximo aos 59 mil dólares, mas como não tivemos fechamento abaixo dos 59 mil dólares, eu não consideraria como um rompimento de suporte, e sim uma armadilha armada pelo mercado, ainda mais porque agora, nessa sexta-feira, a gente vai fechar provavelmente aí um dia em alta, né? A gente está subindo mais de 4% agora, e depois de perder um suporte com uma alta expressiva dessa, a gente pode considerar como uma armadilha. E esse pode ser justamente o fato necessário para a gente conseguir romper esses dois pontos importantes, os dois topos prévios aqui, especialmente os 66.500 dólares, e o rompimento dos 66.500 dólares poderia ser justamente o impulso necessário para o Bitcoin superar os 70k e ir buscar por novas máximas históricas. A gente falou sobre oportunidades de compra no curto prazo, próximo aos 60 mil dólares. Quem comprou se deu muito bem, e quem já tinha muita exposição ao Bitcoin, igual a gente falou, compensava ser mais conservador e comprar no 57. Como a gente ainda não confirmou o rompimento desse padrão, a gente ainda não descarta essa possibilidade. Eu estou com um pouquinho de dinheiro para comprar no 57, e mesmo se o preço chegar no 57, eu não vou gastar todo o meu caixa, e não recomendo que ninguém gaste, tá? Você pode comprar parte no 57 caso o preço volte para lá, e deixar um restinho ali para aproveitar e comprar nesses movimentos de queda que o Bitcoin ele vem fazendo, né? Se o Bitcoin chegar aqui e voltar próximo aos 52, 50 mil dólares, não vai ser nada anormal, uma vez que esse é um padrão que o Bitcoin já está fazendo desde março desse ano. O Bitcoin ele faz altas expressivas, olha só. Fevereiro para março ele fez uma alta expressiva, depois ele caiu muito, fez uma alta forte, chegou lá próximo aos 70, caiu, foi para os 50, chegou no 70, foi para os 50, chegou no 70, foi para os 50, e ele vem fazendo basicamente isso. Então, se por um acaso a gente tiver fechamentos
abaixo dos 59, a gente poderia considerar que o 57 é o nosso próximo alvo. Perdeu o 57, podemos voltar para essa base aqui do canal e ficar consolidado mais um tempo até que a gente tenha rompimento. Lembrando, como sempre, né, que a tendência maior do Bitcoin é uma alta, a gente está dentro de um grande padrão de consolidação e a maior probabilidade é que nos próximos meses a gente veja um rompimento ascendente desse padrão e veja o Bitcoin buscando aí novamente por novas máximas históricas. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. Semana que vem eu vou estar em viagem, não vou conseguir postar vídeo aqui, mas a gente da Bitcoin Block possui uma série de conteúdos diários feitos especialmente para você. Então, verifica que você está com o sininho ativado para não perder nada e no mais, sigam a gente nas outras redes sociais para mais atualizações. Eu vou ficando por aqui, tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!